você está perguntando. Então, uma coisa importante nesse modo de pensar é que não tem ontologia objetiva. Ou seja, o pensamento sistêmico, as partes que a gente identifica nos modelos não estão dadas no mundo. O mundo não vem pré-rotulado. A gente constrói modelos e dentro desses modelos nós identificamos quais são as partes a depender das nossas questões de pesquisa. Então, ao falar que o fragmento florestal é formado por populações tais e tais e tais, nós não estamos descobrindo a alma da natureza. Nós estamos meramente construindo um modelo. E aí tem uma coisa aqui por trás, que eu não vou discutir muito, que é uma visão construtivista sobre conhecimento. Conhecer não é descobrir o mundo. Conhecer é construir modelos sobre o mundo. Notem que eu não falei conhecer é construir o mundo. Isso é maluquice. Construir modelos sobre o mundo. Ou seja, o mundo objetivo está lá, ele existe, os processos dele independem do que a gente pensa sobre eles, mas nós não temos acesso ao que existe de fato, nós só podemos modelar. Então nós construímos modelos sobre o mundo. Então, isso eu já falei, né? A ontologia de partes, de processos causais, de processos regulatórios, tudo isso depende do modelo que a gente construiu, e o modelo depende de qual é a sua questão de pesquisa. Então a gente tem uma ontologia não objetiva, mas uma ontologia pragmática. Uma ontologia que é dada pelas demandas de construção do modelo. E se eu tenho diferentes questões de pesquisa, eu tenho diferentes decomposições do sistema. Cada decomposição do sistema é um modelo do sistema, um modelo analítico do sistema. Tenho diferentes inserções do sistema em totalidades mais abrangentes, diferentes modelos sintéticos, e eu posso ter até diferentes sistemas. Eu posso definir contornos diferentes para o sistema, dependendo de qual é a minha pergunta de pesquisa. Às vezes o sistema é maior, é menor, às vezes inclui certas partes, não inclui certas partes. Então a gente tem uma grande liberdade em termos de modelar. A única demanda que nós temos é que nosso modelo gere consequências empíricas testáveis e que o mundo mostre a adequação empírica do modelo. Fora isso, a gente não tem nenhum outro tipo de limite para modelar. Sistemas complexos têm uma série de aspectos, eu vou falar rápido disso, eu quero passar rapidinho aqui. O Clayce traz uma definição do que é na teoria do sistema, um sistema complexo, que é uma definição que traz de imediato a ideia de emergência. Então, um sistema complexo é um sistema cujas propriedades não são completamente explicadas por interações lineares das partes componentes. Evidentemente, a ideia de não linearidade aparece como elemento importante do sistema complexo. Esses sistemas complexos têm vários aspectos. Um é a emergência, que já está quase embutido aqui na definição do sistema complexo, que é a ideia de que comportamentos e padrões resultantes das interações entre os componentes do sistema são irredutíveis aos comportamentos e padrões dos componentes em virtude da natureza não linear das interações. Uma coisa muito importante que está aqui é a própria natureza não linear da relação parte-todo, essa relação dialética. Tem um monte de polêmica sobre emergência, mas eu vou deixá-las para depois. Outra ideia importante é que os sistemas sempre têm mecanismos de controle que envolvem causalidade circular, alças de retroalimentação negativa e positiva, associados a mecanismos de controle e de expansão dos sistemas complexos. E essas alças não precisam ser simplesinhas, uma alcinha só. Elas podem formar redes bastante complicadas. Outra ideia importante, os contornos são abertos e definidos pelo observador. O que constitui o sistema, inclusive o fato dele ser um sistema complexo, depende das questões de interesse e dos propósitos de conhecer. Essa ideia é muito importante, porque já já eu vou dizer que complexidade não é uma propriedade dos sistemas naturais, é uma propriedade das questões de pesquisa. Por quê? Porque as questões de pesquisa que estabelecem o que é o sistema. Historicidade, a função de resposta do sistema depende de uma história prévia de transações, de relações com seus componentes do sistema com seu ambiente. E as redes composicionais, que traz a ideia de pluriformalização. Aqui é só uma sugestão de que, por que essa ideia do Varenne, de que a gente pode fazer um modelo em que os componentes do modelo também são modelos, é uma ideia interessante, porque os componentes dos sistemas complexos frequentemente também são sistemas complexos. Então a gente tem vários níveis de complexidade para modelar. Bem, teoria das hierarquias e pragmática da pesquisa, né? Uma ideia que é comum é que a teoria das hierarquias é uma teoria sobre níveis de organização da realidade. Essa é uma visão limitada da teoria das hierarquias. Primeiro, porque ela é mais do que ordenar níveis, e segundo, porque ela questiona o que é nível da realidade. Para Hall e Allen, o foco principal da teoria das hierarquias não é organizar níveis de organização, isso é uma consequência. O foco principal é qual é a natureza das questões complexas que os observadores colocam em interação com o que é observado.
Então é uma teoria epistemológica em si mesma, né? E aí ele traz essa ideia que a complexidade não é uma propriedade dos sistemas materiais. Isso vai de encontro certamente ao que se fala em física e estatística, né, e em várias outras áreas do conhecimento, mas decorre dessa ideia de que a ontologia não é objetiva, de que a ontologia é pragmática. Se é a partir da questão de pesquisa que a gente constrói o modelo, a complexidade não pode ser uma propriedade do mundo, dado em si mesmo. A complexidade é uma propriedade do modo como a gente se relaciona com o que é observado. É uma propriedade das questões que nós colocamos. E essas questões demandam sistemas complexos para serem respondidas. Então, a gente pode entender a teoria das hierarquias assim, a teoria sobre o papel do observador ou do processo de observação do discurso científico, ou uma teoria sobre a natureza das questões complexas que foca sobre a observação como interface entre percepção e aprendizagem. E aí a visão do Hall e Allen tem alguns problemas epistemológicos. A tese do Ney vai se debruçar sobre esses problemas, alguns cuidados que a gente tem que ter com esses autores. Primeiro, que eles são antirrealistas sem ter dialogado o suficiente com a literatura sobre antirrealismo da filosofia da ciência. Então há certas ingenuidades a superar na visão antirrealista deles. Uma dessas ingenuidades é que ele sempre fala o observador, como se o observador atuasse subjetivamente e isoladamente. E um observador na ciência, ele é em si mesmo um produto social. O observador observa a natureza com base em uma série de práticas de produção de conhecimento que são sancionadas por uma comunidade de investigadores. Então, a observação em ciência nunca é subjetiva, ela é sempre intersubjetiva. E isso é uma coisa muito importante para entender ciência, que passa a ser ao largo do discurso do Allen. Outro problema é que a observação não é igual à evidência. Então, eles tratam o tempo todo a observação como aquilo que produz evidência. No entanto, desde quando Popper enunciou o problema da base empírica, lá em 1934, que o Popper dizia o seguinte: para a gente poder falsificar uma teoria ou uma hipótese, nós temos que aceitar enunciados sobre a base empírica, sobre os dados empíricos. E a gente aceita esses enunciados por convenção. Desde quando Popper enunciou isso, que com a grande honestidade filosófica do Popper dava um tiro no pé do próprio sistema filosófico dele, o falsificacionismo, quando ele assumiu isso, ficou muito claro que evidência não é o produto da observação. Evidência também é uma construção de uma comunidade de produção de conhecimento. Porque nós analisamos o que conta como evidência e o que não conta. Nós só aceitamos como evidência coisas que estão de acordo com os métodos consensuados pela nossa comunidade de produção de conhecimento. Não é meramente assim, eu observei e tenho evidência. Eu observei de acordo com os critérios tais e tais e tais, e a minha observação sobreviveu à crítica intersubjetiva da comunidade da qual eu pertenço, então eu tenho evidência. Então evidência também é uma construção. E eles, o Hall e Allen, simplesmente juntam. Para eles, a observação produz evidência. E aí eles deixam de lado, e eles deixam de lado o tempo todo, né? Todo tipo de processo social que tem de construção do conhecimento na comunidade científica. Bem, continuando com eles, fora essas críticas, eles vão dizer que tem algumas etapas para a gente fazer investigação científica. Talvez seja um pouco amarrado demais isso, pesquisa tem um monte de não linearidade, mas de qualquer maneira eles trazem umas ideias interessantes, que é, primeiro a gente coloca uma questão, dada a questão a gente define as entidades ou unidades, define as medidas, observa os fenômenos e avalia os modelos. Essas são as etapas deles. E uma coisa importante é que eu vou focar nisso aqui, né? A partir da questão que eu defino as entidades ou unidades, eu defino as medidas. Ou seja, entidades, medidas. E uma coisa importante que vai aparecer aí, que são as janelas de observação, já eu explico o que são, elas são definidas em um modelo construído à luz de uma certa questão de pesquisa. Ou seja, a mesma ideia expressa de outra maneira. Não há uma ontologia objetiva, não se trata de descobrir as partes que compõem o mundo. Trata-se de construir um modelo que responda à nossa questão de pesquisa, selecionando que entidades estão no modelo, que processos estão no modelo, o que vai ser observado no modelo, à luz da pergunta de pesquisa que foi feita. E aí uma coisa muito importante nessa definição aqui de janela de observação é a escala. E a escala para essa teoria não é algo que está dado no mundo, ela não existe independentemente do esquema de mensuração que o cientista propõe. Ou seja, a escala de uma coisa, de um processo, depende de como estamos medindo. Então, estabelecer uma escala é tomar uma decisão sobre o que observar e como medir o que está sendo observado. Então, aqui é uma maneira da gente definir escala pensando em observação. Uma coisa, um processo é de grande escala se
ele necessita ser observado por um longo período de tempo, numa grande parcela de espaço, ou em ambos os casos. Já vai ficar claro que o que é um longo período de tempo e uma grande parcela de espaço depende de como você definiu a sua janela de observação. Os níveis superiores de organização têm uma outra característica, que é a de frequência de comportamento. Tipicamente, o que está no nível superior de organização são entidades grandes e persistentes. Elas têm muito espaço, elas duram muito tempo. Mas isso depende do com que você está comparando. Uma célula em relação a uma molécula dura muito tempo e ocupa muito espaço. Mas uma célula em relação à baleia dura pouco tempo e ocupa pouco espaço. Então é sempre um juízo relativo em relação ao modelo que você está construindo. A escala espacial, portanto, tem uma dimensão temporal. Isso é uma coisa importante. Eu posso definir grandes entidades não com base necessariamente em ocupar um grande espaço, mas em comportar-se de modo lento. Uma entidade grande tem uma baixa frequência de comportamento. Outra característica é que quanto maior a escala, maior heterogeneidade o sistema tem. Não funcionou meu diabo na minha animação. É isso que eu Deixa eu botar minha animação. Está no seu computador mesmo. É, não, está no meu computador. Não, eu devo ter feito mesmo. Devo ter feito bobagem. Deixa eu apagar essa figura que é mais fácil. Porque